Prezados irmãos, vos cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Deus. Digo da felicidade de poder estar aqui junto com os meus irmãos para nós juntos participarmos desta santa reunião. Pois é em nome de Deus, de Jesus, o teu amado Filho, da Santa Vó Rosa, da Mãe Virgem Maria, dos santos e anjos da glória celestial, que o nosso Pai Ele nos enviou para trazer a cada um de nós em paz até a sua casa, que é este tabernáculo santo. Depois de uma semana maravilhosa que Deus nos deu para cada um de nós, também Ele fica muito feliz de nos vermos aqui na sua casa. Isso é um gesto de gratidão a Deus, porque Deus, Ele não dorme, não, Ele está constantemente cuidando de cada um de nós. É por isso que eu sempre convidei a todos para comparecerem em uma das nossas reuniões da Igreja Apostólica. Quando o senhor, você ou a senhora está em nosso meio, está na casa de Deus, é um momento muito importante e passa a ter um crédito com Deus. Ou seja, naquele momento de uma necessidade, de um momento repentino, ó Deus Ele pode cuidar de imediato. Agora, para aqueles que geralmente se acomodam em casa, eu não vou na igreja, porque não gosto daquele pastor, eu vou sair do coro por causa de regente. Irmãos, não somos nenhum de nós culpados. Sabe quem é o culpado? É o inimigo. E muitos ficam inocentando ele, é ele que é culpado daquele irmão enfraquecer, é ele que é culpado daquele coração, daquele irmão ser duro, daquela irmã. Agora já sim, o senhor, você ou a senhora que está nos assistindo, um grande prazer tê-lo conosco também. Aproveita este rico tempo, mesmo que você não pode, às vezes está lá no leito de hospital, às vezes está lá no seu trabalho, às vezes não tem até mesmo uma condição financeira de estar aqui junto de nós. Deus te abençoe do mesmo jeito, mas aqueles que se acomodam e deixam de comparecer, às vezes por um comodismo, ganham menos, porque nós temos que ser uma obra, nós somos um instrumento de Deus, nós temos que divulgar a nossa felicidade, a nossa alegria, o porquê eu estou aqui na casa de Deus, o porquê eu tenho um ministério, porque eu cumpro com o meu ministério. Então vamos aproveitar o máximo desta santa reunião. E mais uma vez eu agradeço a cada um dos meus irmãos e os convido todos aqueles que puderem a se colocarem em pé para que nós oramos a Deus, o nosso Pai, agradecendo e pedindo. Lembro também, meus irmãos, se nós estamos aqui, é porque nós temos força. Eu sou forte, meu irmão, minha irmã é forte, temerosos. Mas tem muitos que estão fraquinhos, às vezes é na fé, e deixam de comparecer. Outros estão doentes, irmãos. Aqui mesmo nós temos uma irmãzinha doentinha, nós temos lá aquela criança lá no hospital, nós temos lá aquele outro irmão, aquela outra irmã também. Outros passaram por um momento difícil, perdeu lá um ente querido, está nesse momento sofrendo. Eu, você, o senhor, você jovem, você criança, vamos orar a Deus, o nosso Pai. Não é meu irmão de sangue, nem de nenhum de nós, muitas vezes. Mas é nosso irmão de fé, é nosso irmão em Cristo. Então vamos pedir para que Deus venha em socorro dele. E mais uma vez eu digo, na oração do Pai Nosso, está bem claro, seja feita a vossa vontade. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Todos em sentido de oração, nós iremos orar. Senhor Deus e glorioso Pai, quanta felicidade sentimos em nosso coração de estar na casa do Senhor, um lugar santo, seguro, o qual não tem nenhuma perturbações do inimigo, nenhuma ação dele. Aqui é um pedaço dos céus na terra. Somos guardados e amparados por estes santos e anjos que trouxe a cada um dos meus irmãos para junto participarmos desta santa reunião. Que o Senhor abençoe todos os atos que aqui nós iremos realizar. Sim, eu peço para o meu trabalho de púlpito, para que eu seja útil ao Senhor meu Deus, para que eu seja útil a esses meus irmãos que aqui vieram, e aqueles que estão nos assistindo, seja onde quer que eles estejam assistindo esta santa reunião.
O Senhor abençoa os lares de cada um. Mas, meu Deus e glorioso Pai, meu Senhor Jesus, e aquele meu irmão, minha irmã lá no leito de hospital, aquela criança precisando de um socorro à espera de um milagre. Nós estamos aqui, estamos orando, suplicando ao Senhor que venha em socorro desses também. Aqueles mais fracos na fé, muitas vezes eles não estão lá fora porque eles querem, porque eles se enfraqueceram. E a força do inimigo falou mais alto. Meu glorioso Deus, os ajude ele para que haja tempo deles se arrependerem e vir voltar a ser feliz como um dia foi feliz como verdadeiro apostólico. Peço tuas bênçãos por todos os meus irmãos deste coral, os regentes, os músicos, coristas, cada um nas suas atividades. E aos meus irmãos obreiros, diácono, diaconisa, cada um também pelos seus trabalhos. O Senhor abençoe sempre. A cada um desses meus irmãos que vieram participar, como membro desta santa igreja, e abençoe aonde quer que tenha um dos teus filhos nos assistindo nessa santa reunião. Abençoe nosso lar, nossa família, nosso trabalho, nosso dia a dia. Aqueles que neste momento se encontram lá no leito de um hospital à espera de um milagre, precisando de um socorro, que o Senhor assim os abençoe também nos seus lares, livra-os de depressões e de maus-tratos dos seus familiares. Abençoe nossos irmãos do Conselho Deliberativo para que haja paz na família apostólica. Abençoe também os nossos governantes, para que eles sejam mais moderados nas suas leis. Abençoe a economia do nosso país e que haja a paz mundial, onde está tendo algum problema, algumas dificuldades que o Senhor pode agir, tirando aquela maldade, aquela crueldade no corações de muitos, pois muitos inocentes pagam pelo que não se deve. Glorioso Deus, Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, Mãe Virgem Maria, a estes santos anjos da Tua glória que estão aqui, nós somos gratos por esta nossa santa reunião. Amém. Nós iremos cantar o hino de número 1 do nosso hinário, Igreja Forte. Amém. Prezados irmãos, neste momento nós iremos dar a oportunidade para que os nossos irmãos deste coral apresentem os hinos que eles já prepararam para esta santa reunião, o qual mais uma vez eles desejam um bom trabalho a todos. Por eles nós iremos ouvir o hino que tem como título Conhecereis a Verdade. Irmãos, vejam bem, conhecereis a verdade vos libertará. Então, é exatamente isso, mas para conhecer a verdade, precisa de vir participar das reuniões. Não é ficando em casa, se distraindo, que vão realmente ter a oportunidade de conhecer esta verdade vindo dos céus, o qual nós iremos ouvir, então, já um hino anunciado. Adoramos
Amém. O próximo hino, Clarim Divino. Por isso, irmãos, é que eu sempre convido todos, no momento também que está sendo apresentado os nossos hinos, valorizar a cada corista, cada regente, cada músico, pois é um ministério muito importante. Ministério esse, irmãos, muito valorizado, porque às vezes em nosso meio se encontra alguém um tanto abatido, um tanto triste, aborrecido. Este hino vai de encontro àquele que realmente está necessitando. Por isso que todos nós precisamos de dar valor. Mas também, irmãos, nós conhecemos alguns hinos que nos incentiva. Por exemplo, não cante, meu irmão, só por cantar. Outro hino, recebe nos céus o meu cantar. A oração de um corista, que ajuda a animar a igreja. Então, nós iremos ouvir este hino já anunciado.
Amém. O próximo hino tem como título Glorificação a Deus. Então nós devemos de glorificar a Deus, o nosso Pai maior, glorificar também a Jesus, o teu amado Filho, o irmão Aldo, a Santa Rosa, a Mãe Virgem Maria, estes santos e anjos através desses louvores. Vamos ouvi-lo.
Pois bem, prezados irmãos, nesse momento eu passo a ler a mensagem que nós temos. E mais uma vez, convidando sim os nossos irmãos, amigos e irmãs internautas, que estão nos assistindo neste momento ou que futuramente irão nos assistir a essa santa reunião. Se porventura alguém dos senhores ou a senhora deixou de comparecer a uma das reuniões, o qual está sendo realizada na sua congregação, isso não é bom. Às vezes está aí o seu filho, sua filhinha, com menos, às vezes, até de 10 anos de idade, brincando com um joguinho no celular. Às vezes está aí na frente do monitor, assistindo desenho, coisa que nada vai agregar no futuro dos seus filhos. Aqui nós temos uma parte, é claro, na nossa igreja, de um modo geral, os jovens e todos os nossos irmãos do coral, muitos deles músicos, que graças aos seus pais, às suas mães, que os trouxeram, investiram nele, comparecendo às reuniões, até mesmo em momentos tão difíceis das suas vidas, mas se esforçaram. E hoje eles estão dando esse resultado para seus familiares, se criaram homens e mulheres do bem. Agora, se acomodarem dentro de casa, pode perder os seus filhos para esse mundo cruel, o qual um mundo desgovernado, um mundo sem Deus. Pense nisso e com certeza o senhor, você e a senhora terá um lar muito feliz. Eu passo então a ler esta mensagem, que tem como título o amor de Deus, a Páscoa, a comunhão e a família. Desde a criação do mundo, o amor de Deus tem se manifestado de forma grandiosa e constante. Foi esse amor que deu origem à vida. Sustentou os patriarcas da fé, guiou o povo de Israel e preparou o caminho para a obra suprema de redenção. A vinda do seu amado Filho unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre ele, São João Batista testemunhou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Ele é quem batiza com o Espírito Santo. Esse é o Filho de Deus. Esse amor eterno é imutável, alcançou sua plenitude no sacrifício de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que entregou-se por nós na cruz para que tivéssemos vida eterna. Veja bem, o sacrifício de Jesus por todos nós. E muitas vezes alguém acha um sacrifício tão grande, às vezes de ficar 1h30, 2 dentro de um templo desse. Muitos acham tão difícil. Deus deu 6 dias na semana para nós irmos em busca do nosso objetivo, e de repente não tira aí 1h30, 2 para estar na casa de Deus. Ou seja, estou vindo aqui para agradecer a Deus pela vida. E Ele deu a sua vida por nós, derramou seu sangue. A Páscoa instituída no tempo do profeta Moisés celebrava a libertação do povo de Israel, do cativeiro, do Egito. Em Cristo Jesus, a Páscoa alcançou seu verdadeiro sentido, a libertação definitiva da humanidade, do pecado e da morte. Quando fala morte aqui, irmãos, é a morte do espírito. Então, essa morte é pior do que a morte da carne, é a morte do espírito. Como escreveu o apóstolo São João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer seria o que, irmãos? Seria ir para o outro reino e sofrer amargamente as consequências da segunda morte, que é a morte do espírito.
Antes de ser entregue ao martírio, nosso Senhor reuniu seus discípulos para celebrar a Páscoa judaica. E nesse momento instituiu a Santíssima Páscoa, a Santa Comunhão, pelo milagre da transubstanciação, o pão e o vinho. Torna-se o corpo e o sangue de Cristo, alimento espiritual que fortalece a fé, une os filhos e filhas de Deus em uma só esperança. É nesse ato sagrado que renovamos nossa aliança com Deus e recebemos graça para permanecer firmes na santidade. A Páscoa é, portanto, um chamado à gratidão e à renovação de fé, como o apóstolo São Paulo escreveu: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Celebrar a Páscoa é reconhecer que o sacrifício de Jesus nos une em uma só esperança e fortalece para a caminhada com Cristo Jesus. A Páscoa também nos recorda o valor da família no passado. O povo de Deus celebrava a Páscoa em casa, reunido em famílias conforme a ordem dada a Moisés. Cada família deveria preparar um cordeiro, um filhote de ovelha, símbolo de pureza, e partilhar a refeição. Esse gesto revela que a fé não é apenas vivida no templo, mas também no lar, onde o amor de Deus deve ser lembrado e celebrado. Hoje, quando se fala de uma festa, irmãos, seja ela de Natal, seja ela de Páscoa, a humanidade acham que está celebrando a Páscoa com drogas, com álcool, com briga, descontenda. Irmãos, não é isto. Isto é contra a lei de Deus, é contra a vontade de Deus. Continua aqui. Hoje somos chamados a viver na mesma fé. E nos lares reunindo nossa família em oração, gratidão e comunhão espiritual, transmitindo às novas gerações o verdadeiro significado da celebração pascal. Assim fortalecemos nossos laços familiares e adoramos a Jesus Cristo, o Cordeiro puro e imaculado que deu a sua vida por nós e em sacrifício, e ressuscitou triunfante diante dos homens. Ele, ao terceiro dia, foi provando o seu poder e autoridade diante dos homens. Na obra apostólica, reconhecemos ainda a missão da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, a promessa de Jesus e do cuidado pastoral do Santo Irmão Aldo, profeta e pastor por excelência, que revelaram a grandeza de Jesus e nos guiam em santidade. Assim, celebramos a Páscoa como festa da liberdade, da comunhão, da vitória de Cristo sobre o mal e sobre a carne, ou seja, e sobre a morte renovada, nossa esperança na vida eterna. Celebrar a Páscoa e participar da Santa Comunhão não é apenas uma cerimônia, mas uma experiência profunda de unidade, fé e fortalecimento em Cristo Jesus. É o momento em que renovamos nossa esperança e nos alimentamos de Cristo, envolvendo-nos no amor de Deus que nos acompanha desde a criação até hoje. O amor divino é eterno, imutável e sempre presente entre nós. Prezados irmãos e irmãs, desejamos que esta Páscoa seja
para cada família um tempo de fé renovado, de criação, de amor, que o amor de Deus e de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão inspire nossas vidas, que o sacrifício de Jesus fortalece nossa alma, que a Santa Comunhão alimenta a nossa fé e que a celebração em família seja um testemunho da presença do Senhor em cada lar apostólico. Receba nossos votos de uma feliz e abençoada Páscoa, com a paz, esperança, alegria no coração. Amém. Irmãos, eu passo também a ler aqui uma outra mensagem, irmãos, porque nós temos 3. E essa mensagem seria boa também ler no dia de hoje, para que os irmãos podem, principalmente nossos irmãos do coral, eu peço ainda mais atenção a todos os meus irmãos deste coral, porque isso, irmãos, é para aperfeiçoar o nosso trabalho. Tanto é que nós só iremos ler essa leitura com bastante segurança, para que todos possam entender da melhor maneira. Não precisa de ser cobrado por nenhum de nós. Nós poderíamos ocupar um pouco de espaço para até explanar essa mensagem, mas não é essa a permissão do conselho, é somente a leitura. Mas então é por isso que eu peço a atenção de todos, para que chegue à conclusão dessa leitura que eu irei fazer, porque não é do conselho, irmãos. Essa, já vou logo adiantando, ó. Tanto é que eu já vou ler o título dela, e é a mensagem do nosso Santo Irmão Aldo em 2010, 16 anos. Só concluindo mensagem do irmão Aldo aos regentes e corais da Igreja Apostólica. Mensagem do Santo Irmão Aldo em boletim de janeiro de 2010. Somente leitura. A música exerce uma influência profunda e significativa sobre o espírito da criatura humana. Ao longo dos séculos, tem sido um instrumento de santificação e salvação de alma para Deus, nosso Pai, e para Jesus, nosso Senhor. Na Igreja Apostólica, a música sempre teve e continuará tendo um papel essencial na santificação e salvação do nosso povo e de muitas almas. A música sacra é um dom divino, proveniente dos céus, criada por Deus com beleza e sonoridade perfeita. Da mesma forma, o trabalho do coral apostólico pertence a Deus e é realizado para glorificar os céus. É importante compreender que o trabalho da música e do coral nesta igreja não é propriedade de nenhum indivíduo. Nenhum regente deve considerar o dono ou o senhor absoluto das atividades musicais. Todos os corais da Igreja Apostólica são de propriedade e governo divinos. O regente é apenas um servo, um colaborador e não proprietário do trabalho musical. Tenho observado que alguns regentes vêm afirmando que são dono do coral, que dirigem dizendo frases como: aqui quem manda sou eu. Essa postura é injusta diante de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima. Quem age assim está cometendo erro e pecado, pois toma para si o lugar que pertence somente a Deus e aos seus santos, esquecendo de que deve submissão a mim, irmão Aldo,
como primaz da igreja e representante da Santa Avó Rosa. Além disso, alguns regentes têm ignorado a necessidade de se acatar às orientações que envio. Palavras do irmão Aldo, reafirmo. Por meio deste boletim, também tenho visto atitudes autoritárias em que alguns regentes maltratam coristas e músicos, tratando-os com severidade. Isso não é permitido. Por sua vez, os coristas devem respeitar o regente e se esforçar para apresentarem bom trabalho, aperfeiçoando-se e unindo-se em busca da perfeição de um trabalho tão essencial que é a música de louvor e adoração. Portanto, aqueles que têm agido desta forma devem arrepender-se e mudar suas atitudes. É necessário que sejam educados, atenciosos, fraternos, tratando uns aos outros como os irmãos e companheiros de ministério. Lembre-se, com seus talentos, regentes, músicos, coristas, prestam louvor a Deus, ao nosso Senhor Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e a todo o poder celestial. Ao mesmo tempo, tornam-se vasos preciosos para a santificação e salvação, pois por meio da música inspirada e dos hinos, colaboram para a salvação de muitas almas. Assim sendo, sirvam a Deus e aos seus santos com humildade, lealdade, oferecendo louvor de glória aos seus santíssimos nomes, não como senhores, como servos fiéis. Recordamos esta mensagem do Santo Irmão Aldo para que os regentes responsáveis por ensinar, orientar a afinação e organizar a composição de vozes junto às variações musicais de cada hino. Em alinhamento com os seus músicos e coristas, assumam plenamente o propósito do ministério do coral de nossa igreja. É essencial que cumpram fielmente todas as orientações do Santo Irmão Aldo e as regras estabelecidas no regimento interno oficial da Igreja Apostólica. Sejam bondosos, pacientes, perdoadores, prudentes e sábios. Busquem sempre o desenvolvimento, o aprimoramento do seu ministério, evitando contendas, discussões, desavenças e escândalo. Trabalhem em união, fortalecendo o espírito de fraternidade e nunca permitam que haja divisão ou disputa entre irmãos. Lembre-se, o dom que receberam veio dos céus, e para exercê-lo deve ser verdadeiro filhos de Deus, apostólico da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Assim, colaborarão com estes santos na missão de nossa Igreja Apostólica e receberão a recompensa eterna da glória celestial. Nós temos um hino, irmãos, de uma fita, não me recordo se é a fita 8, que antes nós só tínhamos aquelas fitas cassete. Eu acho que é 5, é a 8 que tinha um dom. Desperta o dom que há em ti. Eu nunca esqueci disso. E realmente é o que nós temos no coral da nossa igreja. Exatamente. Nós vemos criança com 5 aninhos. Às vezes nós vemos criança aí com 7 aninhos, tocando instrumento, regendo, cantando.
Isso é uma alegria para o pai, para a mãe, é uma alegria para o reino dos céus, mas é aquilo que eu havia dito. Não estou nem falando aqui a respeito já do que eu li, irmãos, mas eu estou falando já a respeito do que no meu dia a dia, nas reuniões que eu estou realizando, eu falo. Por isso eu cobro, sim, sempre cobrei aquele pai e aquela mãe. Porque se hoje eu estou aqui no púlpito desta santa igreja, é graças ao meu pai, graças a ele, que pegou firme, que pegou duro, senão eu poderia estar perdido lá no mundo como muitos outros. Da mesma forma é esse pai que ama seu filho, essa mãe que ama seu filho, sua filha, enfim. Quando um filho falar, eu vou sair do coral, abrace o seu filho, abraça a sua filha, mostra para ele o valor que às vezes não está vendo o valor que tem. Meu filho, minha filha, você é tão importante. Mas nem no coral, mas eu digo em torno de todas as vezes, tem lá nossa irmã, do seu lado, sua filha, seu filho, participando das reuniões, com compromisso com Deus, para que Deus continue cuidando, os abençoando. É por isso que eu sempre cobro aqueles meus irmãos, minhas irmãs em casa. Irmãos, somos nós que escolhemos como nós queremos ser tratados. Eu sempre uso isto. Posso dizer os coristas, posso dizer o membro, nós pastores, a igreja. Eu vou procurar tratar o máximo de respeito, meu irmão, minha irmã, para que eu seja bem tratado. No nosso meio, vai ter um outro, que pode até nos tratar com indiferença. Mas, geralmente, é nós que procuramos como queremos ser tratados. E sempre somos bem tratados. Nós temos um hino, irmãos, que eu sempre menciono nele, 227, vós vencereis. O hino diz, um trecho dele, Jesus ensinando as multidões, com amor se compraz, ou seja, com amor e com prazer, tenho-vos dito a verdade, para que em mim tenha paz, em mim Jesus, no mundo tereis aflições, mas eu venci. Quem eu? O Cristo que não teve pecado, o Cristo que não fez mal a ninguém, ele foi morto na cruz, eu venci a morte, vós vencereis, tende bom ânimo, tende fé, disse Jesus, vós vencereis, mensagens de conforto aos nossos corações. E eu paro por aqui. 3.893 mensagens. A igreja está preparada, é seguir. Amém. E neste momento, eu os convido, todos aqueles que puderem, a se colocarem em pé. Faço aqui meus agradecimentos em primeiro lugar. Digamos, em primeiro lugar, modo de expressão. A todos os meus irmãos deste coral. Que Deus continue abençoando a cada regente, a cada música, a cada corista. E abençoe o coral da nossa igreja apostólica. Eu agradeço também aos nossos irmãos obreiros, os diáconos, a diaconisa, pelo seu trabalho prestado. Agradeço também a cada um dos meus irmãos que vieram participar como membro. Também nossos irmãos responsáveis para levar ao ar, para dar oportunidade para aqueles que irão nos assistir ou aqueles que estão já nos assistindo, o qual também agradeço muito pela sua participação, mesmo à distância, que tiraram um pouco do seu tempo assistindo, ou futuramente assistir a essa santa reunião. Que Deus abençoe aonde quer que vocês estejam. E cada criança, cada jovem, que Deus abençoe vocês sempre na escola, que tenha sempre sucesso na vida de vocês. Lembre-se, nós temos nessa caixa pedido de oração, e cada um de nós devemos de orar por aqueles que nós sabemos ou até não sabemos, mas estão precisando das nossas orações. Vamos aproveitar este momento e fazer essa oração, pedindo a Deus para vir nos socorrer. Agradeço pelas suas contribuições e todos em sentido de oração nós iremos orar. Bondoso Deus, muito grato ao Senhor, a teu amado Filho Jesus,
o irmão Aldo, a Santa Avó Rosa e a Mãe Virgem Maria, que é a mãe da família apostólica e de todos aqueles que realmente crer nela como mãe do nosso Senhor Jesus e mãe de nossos teus filhos. Continua nos abençoando sempre com a graça e com as bênçãos do teu amado Filho Jesus, que o irmão Aldo e a Santa Avó Rosa e a nossa Mãe Virgem Maria, estes santos e anjos, permaneçam sempre junto de cada um de nós. Nós precisamos das tuas bênçãos, as bênçãos de todo o poder celestial. E nesse momento, lembrando daquele meu irmão, lá naquele leito de hospital, às vezes entubados, outros desenganados pela medicina, passaram por um ato cirúrgico, outros aguardam por estes procedimentos. Nos lares não seja diferente não, que o Senhor também possa agir lá, glorioso Deus. Livra-os de depressões, de maus tratos, ou mais familiares, que muitas vezes são um tanto impacientes para o momento que muitos estão sendo tratados. Precisa de muita delicadeza, muito amor e compreensão. Guarde e proteja cada um. Aqueles mais fracos na fé, muitos até passaram por aqui, desanimaram, estão sofrendo lá no mundo, muitas vezes não tem como voltar. Por eles nós pedimos. Vem em socorro deles também. Estes nomes, contendo nesta caixa de pedido de oração, o Senhor sabe bem cada um o que precisa, o merecimento de cada um de nós. Lembrando mais uma vez da oração do Pai Nosso, onde diz: seja feita a vossa vontade, Senhor Deus. A nossa vontade o Senhor bem conhece, mas prevalece a vontade do Senhor, porque o Senhor é justiça. O Senhor abençoe também os nossos irmãos do Conselho Deliberativo, para que haja paz na família apostólica. Abençoe nossos governantes, a economia do nosso país, para que haja paz mundial, onde está havendo guerra, destruições, maldade. Ó glorioso Deus, cuida de cada um de nós, abençoe a nossa juventude, a mocidade, as criancinhas, os nossos irmãozinhos de maiores idade também, o trabalho deles, seja na área da saúde, da segurança, ou de onde eles tirarem o seu pão de cada dia. Abençoe as suas criações, as suas plantações, seus animais, seus pertences, guarde e protege sempre na graça e na bênção dos céus. Muitos também nos pediram para que nos lembrássemos dele, muitas vezes estão lá encarcerados, à espera de uma liberdade, que o Senhor assim possa os abençoar, para que possam mudar de vida e viver com dignidade também. Aqueles que se encontram em clínica de recuperação, passando por um momento difícil, muitas famílias também enlutadas, é que nós pedimos que o Senhor venha em socorro de tudo, nos abençoe sempre. Glorioso Deus e Santíssimo Pai, assim como o Senhor trouxe a cada um dos meus irmãos até aqui, participamos desta santa reunião, o Senhor nos dá uma boa noite para todos, o Senhor abençoe para que cheguem em paz, para que no dia de amanhã, aqui mais uma vez, às 10h30 da manhã, nós poderemos aqui dar sequência às nossas reuniões, que o Senhor abençoe aonde quer que tenham dos teus filhos, nossos irmãos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento, www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.